Então eu espero que vocês consigam me ver hoje na aula inteira e eu não tenha que mexer muito no tripé. Bom, mais uma vez, bom dia para quem entrou agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema da aula eu coloquei como flexibilidade. E sempre quando eu coloco um tema de uma aula, não quer dizer que eu já esteja expert ou 100% nesse tema. E flexibilidade para mim não é só flexibilidade do corpo, mas eu tenho reparado, como eu não conheço a maioria de vocês, acho que metade eu conheço, metade eu não conheço. Tem muita gente que fala, ai Gabi, eu tô fazendo o desafio, mas eu não sou flexível. Ai, eu não tenho flexibilidade, eu queria tanto fazer yoga, mas a minha flexibilidade é péssima. E eu entendo, enquanto yoga, que não é só flexibilidade do corpo, a gente tem que olhar também para a flexibilidade dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas ações, das nossas escolhas, né? Então, esse vai ser um pontinho para a gente pensar a partir dessa aula e levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, observar como que está sendo a sua flexibilidade. Você é flexível nas suas escolhas, ou tem aquela mente, aquela escolha muito fixa, como que está sendo, os seus pensamentos, as suas crenças, porque isso ajuda e atrapalha muito a nossa vida, Então, pra gente dar uma olhada como que tá a nossa flexibilidade, se a gente está maleável, se a gente é ágil na hora de pensar e de colocar em ação, que isso também é flexibilidade. E enquanto isso eu vou trazer na prática de yoga e meditação, asanas e práticas para a gente deixar mais flexível o nosso corpo, sim, e a nossa mente, perfeito? Hoje nós vamos utilizar uma toalhinha. Se caso você não tiver a fitinha, eu vou pedir 2 toalhinhas, tá bom? Aí se você tiver a fitinha, então vai ser uma fitinha e uma toalhinha. Então 2 hoje, pra gente utilizar na aula. Putz, Gabi, não tenho, só uma que é bem compridinha, tudo bem. Talvez tenham pessoas que só vão utilizar uma, tá bom? Tirando isso, como a gente não está se vendo, você vai me ajudar aí, vai ser meu ajudante na aula. Ajusta a sua salinha de yoga. Lembra sempre de manter o seu mat no local horizontal. Hoje aqui onde eu estou está muito frio, então observa, se você também é friorenta, muito vata, deixa a sua manta, deixa seu cobertorzinho do lado, para a gente utilizar no Shavasana, em algumas posturas que a gente fica em 4 apoios, até às vezes na meditação final. Sempre utilizando essa prática para que seja confortável e não desconfortável. Se você está lá num Shavasana tremendo, fica desconfortável e você não consegue relaxar. Feito isso, vamos juntos? Então convido você para sentar lá no seu tapetinho. Sentar em cima da sua almofada ou do seu bolster. E nesse início de prática, ligue o seu observador, aquele que testemunha seu corpo, aquele que testemunha o ambiente onde você se encontra, os sons. Então observe o som mais longe que você escuta. Depois vai trazendo a sua audição para mais perto. Escutando o som da música, da natureza. Escutando o som da minha voz. E o seu observador chega tão perto que escuta o som da sua respiração. E quem sabe, o som lá dentro dos batimentos cardíacos.
Depois desse observador, leva a atenção plena para o seu corpo físico e você vai realizar os ajustes necessários para que sua postura permaneça confortável, porém firme. Então, iniciando sempre pela base. Firme bem os isquios, os ossinhos dos glúteos. Mantenha suas pernas cruzadas. Tronco e coluna eretos. Ombros relaxados, peito aberto. Pescoço alongado, cabeça encaixada. Ponto importante é relaxar a musculatura da face. Então solte a musculatura da face. Relaxe seu maxilar. Se a gente mantém o rosto com careta, a mente não relaxa, não se abre para a prática. E agora nós vamos realizar um pranayama bem simples, porém bem efetivo. Nós vamos inspirar em 5 tempos. Então, mentalmente, conte até 5, inspirando, deixando que o ar entre pelas narinas. E ao exalar, mentalmente, conte até 10. Mais 3 vezes, inspire em 5. Exala em 10. Agora que a gente já levou consciência para o fluxo da respiração, vou propor de aumentarmos um pouquinho este ar que entra e sai. Nós vamos inspirar em 8 tempos. Então, mentalmente conte até 8, levando o ar para dentro, inspirando. E ao exalar, exale em 16. Mais 2 vezes. Um desafio, realizaremos mais 2 respirações. Vamos inspirar em 10 tempos e exalar em 20 tempos. Cesse a contagem. E a gente vai unir agora as palmas das mãos em prece à frente do seu coração. E sempre que precisar acalmar a mente, focar a sua atenção no momento presente, dê flexibilidade, aumente o fluxo de ar que entra e sai pelas narinas. E se necessário, realize a contagem, inspirando num tempo,
e exalando o dobro de tempo. Pressione bem uma palma contra a outra, à frente do seu coração. Mantenha o seu olhar envergado lá para o ponto do intercênio, ponto entre as sobrancelhas, tomando alento, inspirando grande. Ainda com as palmas das mãos unidas à frente do seu coração e de coração agradeça a sua divina presença que mais uma vez vai proporcionar união de corpo, mente e alma através do yoga. Na próxima exalação, relaxe o dorso da mão sobre as coxas. Vamos iniciar realizando os movimentos de não. Inspira, nariz aponta lá para um lado. Exala, aponta lá para o outro. Lembre de manter ombros relaxados. Musculatura da face, sem aquela careta. Cesse o movimento, realize movimentos de talvez com a cabeça e lembre, os ombros permanecem relaxados para baixo. Quem vai realizar o movimento é a cabeça, pescoço, então inspira, tomba para um lado, exala, tomba para o outro. Perfeito, cesse o movimento, mantenha a cabeça na posição original, ao inspirar, abra lentamente os olhos, você vai esticar e alongar os braços na altura dos seus ombros, esticando, abre o coração, inspira, abre, toma a cabeça lá para trás, olha lá para o céu, e ao exalar você curva o tronco, estica os braços lá na frente, une o dorso da mão e olha lá para o tapete, mais algumas vezes, inspira, expande, exala, curva. E observe o movimento que ao inspirar você abre o coração para a prática, abre o coração para o dia e ao exalar você estica lá na frente. Dessa forma você alonga também bastante a região das escápulas, lá da coluna, então inspira, abre, exala, estica lá na frente. Mais 2 vezes. Última vez. Ótimo! Entrelaça os dedos das mãos lá na frente, empurra a palma da mão lá em direção à pontinha do seu mat. Inspira, estica agora lá em direção ao teto. Pode manter nariz apontando à frente, alonga, espreguiça, como se estivesse acordando agora. E ao exalar, retorne as mãos ainda com os dedos entrelaçados à frente do seu coração e realize um pouquinho de movimentos circulares com os punhos. Ótimo! Cesse o movimento. Quem está com almofadinha ou com bolsa pode retirar. Estique as pernas lá na frente. Vamos iniciar com a perna direita. Vamos lubrificar e aquecer esse joelho, mão direita lá na sola do pé, movimento circular. Lembrando, tronco ereto, peito aberto, mão esquerda ou na coxa ou no tapetinho. Ótimo! Faremos um pouquinho diferente hoje. Você vai manter perna esquerda ativa e perna direita você vai puxar em direção ao seu tronco. Como se você fizesse um arco com o seu corpo. Então puxa essa coxa. Sua coxa vai ficar ao lado do seu tronco. Peito aberto. Ótimo. Dorso do pé direito em cima da coxa esquerda. Empurra essa coxa lá em direção ao tapetinho.
Ótimo, cesse o movimento. E agora a gente vai utilizar aquelas duas toalhinhas ou a toalhinha e a fitinha que você separou. Uma delas vai ficar lá no pezinho direito e você vai puxar ela lá para trás. E quem vai pegar será a mão direita, então a mão direita vai lá para trás pegando essa fitinha. E mão esquerda vai pegar a fitinha lá no pezinho esquerdo. Vamos fazer de frente. Para quem não é meu aluno não sabe deste. Quer dizer, não era aluno antes, né? Então passou a fitinha no pezinho direito. Posicionou bem o dorso do pé em cima da coxa. Mão direita vai lá para trás. Pega essa fitinha. Braço esquerdo ativa. Olha lá para o céu. Alonga. Vai exalar, desce o tronco. Pegue pontinha dos pés. Ou essa fitinha abre o coração e eu exalar, desce o tronco à frente. Respire. E a cada exalação, vai cedendo o corpo, vai alongando, vai flexionando o tronco à frente. Mais uma respiração presente. Na exalação, desça mais um tronco ainda. Lembrando, gestantes não precisa descer tanto o tronco. Cuidado para não pressionar o abdômen. Ótimo, inspira, retorna o tronco, nós vamos já polarizar. Estica a direita, recolha a esquerda. E lembra, a mão lá na sola do pé. Movimento circular. Ótimo, cesse o movimento e lembra, puxa essa coxa para deixar do lado do seu tronco, abre bem o coração, respira. Isso é uma ótima preparação para a gente fazer o Padmasana no final da prática, que é a postura de lótus com as pernas. Ótimo, dorso do pé esquerdo em cima da coxa, direito, empurra um pouquinho essa coxa para o mat. Ótimo, cesse o movimento. E lembre, se você não precisar da toalhinha, ok, é só passar a mão esquerda lá atrás, pega a pontinha do pé. Antes da gestação eu conseguia, agora só com fitinha. Então por isso que eu falei que quando eu proponho um tema de aula, não é só para vocês, é para mim também. Estão aumentando essa flexibilidade mental e física. Mão esquerda lá atrás, pegou a fitinha, alongou o braço direito, olhou lá para o céu e ao exalar desce o tronco à frente. Se necessário, pegue a fitinha, toalhinha e desce o tronco o mais reto que conseguir. Respire. Mais uma respiração presente, consciente. E lembre que ao exalar o corpo vai criando espaço, vai dando uma largada. E você consegue descer mais ainda o tronco. Última respiração. Ótimo. Inspira, volta o tronco. Pode deixar as fitinhas de lado, a toalhinha de lado. Junte a sola dos pés à frente. Baddha Konasana, a gente fez como o primeiro asana de desafio. Então junta a sola dos pés. Calcanhar próximo lá da região da virilha, entrelaça os dedos das mãos. No primeiro momento, faça um pouquinho de movimento de borboleta. Relaxa a região do ciático, do glúteo. Alonga bem o tronco, peito aberto, olha um ponto fixo à frente. Respire. Cesse o movimento de borboleta. Os cotovelos vão se posicionar em cima agora das suas coxas. O peito vai permanecer aberto, coluna ereta e você vai descer um pouquinho o tronco à frente. Relaxe, olha lá para o seu tapetinho. E observe, seu cotovelo está empurrando essa coxa lá em direção ao mat. Quem quiser intensificar um pouquinho, com as mãos, separa um pouquinho a sola dos pés também. E vai descendo o tronco à frente. Cuidado para não curvar, não precisa, não há necessidade. Deixa o tronco mais reto que conseguir. Empurra essas coxas em direção ao tapete. Respire. Ótimo. Você vai esticar os braços lá na frente.
Vai firmar as palmas das mãos, antebraços e desce. Agora sim, curva um pouquinho o tronco, olha lá para os seus pés, relaxa a cabeça. Lembra, observe como forma na sua cabeça, se você está se cobrando por não ser flexível, ou se você está relaxando, deixando o seu corpo mais aberto. Quanto mais relaxada a musculatura, mais ela se alonga. Então tira aquela firmeza da região da virilha. Ao inspirar você vai desenrolar o seu tronco, cabeça última apontar para o céu. Calcanhar direito vai permanecer e perna esquerda você vai esticar para a lateral. Então em vez de frente, lá para a lateral, provavelmente vai sair do seu tapetinho. Calcanhar direito próximo lá da sua virilha. E também este, para quem é as primeiras vezes que faz aula comigo, observe primeiro. Esse vamos fazer um alongamento lateral. Quem tiver com fitinha pode passar lá naquelas duas argolinhas. Quem estiver com a toalhinha vai passar lá nesse pezinho. Quem estiver com a fitinha também vai passar no pé. Então um ou outro, né? Vou fazer primeiro. A mão que vai pegar a fita será a mão oposta ao pé. Então a fita e a toalha tá lá no pezinho esquerdo. Mão direita vai pegar essa fitinha e vai criar espaço formando uma meia lua. Então você vai abrir o centro do peito. E não adianta colocar aqui em cima. O alongamento está lateral. Então pega lá o máximo que você conseguir. Tem gente que pega já o pezinho, então pode pegar. Esse é o intuito. A gente vai flexionar e alongar bem essa região. Feito isso, mão oposta, mão esquerda vai lá no joelho direito. Você vai abrir o centro do peito e vai olhar lá para o teto. Estique o máximo que conseguir desse bracinho direito. E vamos nos manter aqui 3 respirações. Perfeito? Putz, Gabriel, eu tô sem aquela fitinha. Pega a toalhinha e faz da mesma forma. Ok? Respire. Prepare. Contamos 3. Gabi, a toalhinha não chega. Então pode manter só o alongamento. E a mão esquerda lá no joelho. 2. 1, inspira, volta o tronco. E agora o tronco e o centro do peito vai em direção a essa perna esquerda. Ao exalar, desce o tronco à frente. Olha lá para o seu joelho e lembra, o tronco está bem alongado. Peito aberto, 3. Nos sentamos em uma posição confortável, com a coluna reta. 2. Inspira, volta o tronco. E nós vamos polarizar esta sequência. Recolha a perna esquerda, estique a perna direita lá para a lateral. Provavelmente vai sair do seu tapetinho. Lembre de passar a fita ou a toalhinha lá no pezinho direito. E lembre, a mão que vai é a mão oposta. Então será a mão esquerda. Pega lá próxima do seu pé. Vai girando o tronco, abrindo o peito, criando espaço lá nas costelas na lateral esquerda. Mão direita, joelho esquerdo, gira o tronco, abre o coração, olha lá para o céu. Preparou? 3. Grávidas, não precisa intencionar muito. Pressionar, desculpa. Muita região do abdômen. 2. 1. Volta um pouquinho o tronco. Lembre, coluna, peito aberto. Desce em direção à perna direita, exalando. Ótimo. Última respiração completa. Inspira, volta o tronco, volta a coluna. Vocês vão agora separar as duas pernas para a lateral. Separe bem as pernas. E nós vamos com o dedo indicador e médio, vai lá no dedão do pé. Gabi, não alcanço. Ótimo, a gente já tinha separado a toalhinha. Põe uma toalhinha de um lado, põe a fitinha de outro. E lembre, você sempre vai descer, coluna ereta, peito aberto.
Posicionou a toalha, posicionou a fitinha, posicionou o indicador e médio lá no dedão do pé. Abre o coração, exala, desce o tronco. Vai flexionando o cotovelo para a lateral. Olha lá para o seu tapetinho, respira. Mais uma respiração consciente, profunda. Bonito. Inspira, volta o tronco mais reto que conseguir. Ótimo. Flexiona os joelhos, traga os calcanhares para próximo. Você vai cruzar as pernas e faremos um pouquinho diferente. Quem tiver com a toalhinha vai ser bom para a gente dar uma escorregadinha. A gente vai abrir um pouquinho mais essa região da virilha. Eu acho que a gente nunca fez juntos. Mas isso é ótimo para a gente abrir e alongar essa região. Então você pode colocar a toalhinha fora do seu mat, no chão. E você vai colocar os joelhos em cima dela, pontinha dos pés lá atrás juntos. E vai descer o tronco à frente. Então provavelmente essa parte vai escorregar. Por isso que é bom a toalhinha que ela escorrega. Mas se você vai colocar os cotovelos, a palma da mão e vai descer um pouquinho o tronco à frente. Se necessário, uma palma em cima da outra. E relaxe. Vou fazer de lado para quem não entendeu. Os dedinhos dos pés estão juntos lá atrás. Os joelhos estão bem separados. E você vai descer o tronco à frente. O glúteo vai ficar um pouquinho lá para cima. Para quem ainda não tem tanta flexibilidade, vai relaxando. Respire. Provavelmente o joelho vai escorregar um pouquinho. Quem tiver com a manta, pode ser com a manta embaixo dos joelhos. Inspire. Mais uma respiração profunda. Volte primeiro, tronco primeiro, cabeça. Firme as palmas. Junte os joelhos. Sente sobre os calcanhares e relaxe os ombros para baixo. Faça um pouquinho de movimentos circulares com os ombros. Voltando para o seu tapetinho, não precisa mais ficar em cima da toalhinha. Nós vamos para o nosso primeiro 4 apoios. Se doeu muito a região do seu joelho nesse último asana, você pode dobrar o seu mat, dobrar a sua toalhinha ou colocar aquela mantinha que você separou para o Shavasana. 4 apoios, gato e vaca. Lembrando, sempre o alinhamento é muito importante. Os dedos bem separados e abertos. Gato e vaca 5 vezes. 3, 2, última vez. Ótimo, cesse o movimento. Ainda em 4 apoios. Você vai manter firme, mão esquerda e mão direita vai lá em direção ao céu. Inspire, estica, olha lá para o teto, olha lá para o polegar da mão direita. Faremos 5 vezes. Ao inspirar você vai alongar, olha lá para o céu. Ao exalar, esse braço direito retorna, passa no vão do braço esquerdo, o rosto vai quase encostar no mat. E aí quando você inspirar, você vai esticar mais uma vez. Vamos juntos? Inspira, estica. Exala, lentamente desce o tronco antes do rosto se encontrar. Você sobe e inspira. 4, 3, 2, 1. Inspire, estique e ao exalar você vai descer o braço, vai entregar a face, o ombro direito, a lateral do braço direito e esse braço esquerdo você estica lá na frente, firmando a palma da mão, o glúteo está apontando lá para o céu. Relaxe aí um instante. Faremos um pouquinho diferente, essa mão esquerda que está esticada lá na frente, vai alongar em direção ao teto e ao exalar o dorso da mão vai lá na região da sua lombar e relaxa os 2 ombros, relaxa a face no mat.
Volta, mãozinha esquerda. Embaixo do ombro, inspira, volta em 4 apoios. Perfeito, vamos polarizar. Firma bem a palma da mão direita. E quem vai esticar lá em direção ao teto é braço esquerdo, mais 5 vezes. Inspira, estica. Exala, desce. Três. 2. Última vez. Deixa a lateral do braço esquerdo. Estique o braço direito, firma a palma da mão lá no mat. O glúteo, os isquios estão apontando lá para o céu, relaxa. Estica agora o braço direito lá em direção ao teto. E ao exalar, dorso da mão lá na região da lombar, relaxa o ombro direito. Ótimo. Volta a palma da mão direita embaixo do ombro direito, firma no mat, inspira, volta, 4 apoios. Ótimo. Vamos fazer 3 vezes um giro com o quadril para um sentido e depois 3 vezes para o outro. Então, ao inspirar, o quadril vai lá em direção aos punhos. Ao exalar, vai lá em direção ao calcanhar. 3. Ótimo. 3 vezes agora para o outro sentido. Ótimo. Cesse o movimento. Coloque o dorso da mão um pouquinho lá no tapetinho. Para alongar um pouquinho a região dos punhos. Respire. Ótimo. Firma as palmas das mãos lá, pontinha do seu mat. Nós vamos para o nosso primeiro Adho Mukha. Pontinha dos pés lá atrás. Mantenha os joelhos flexionados. Empurra os isquios. Glúteo lá em direção ao teto. Alonga bem o tronco. E por fim vai empurrando o calcanhar lá em direção ao solo. Abre bem os dedos das mãos. Adho Mukha Svanasana, alongando bem a região posterior da coxa. Alongando o tronco. Coração se projeta lá em direção aos pés. 3. Respira. 2. 1. Junte bem os pés. Alongue pezinho direito lá em direção ao teto. Recapada Adho Mukha. E ao exalar, pé direito lá entre as mãos. Ótimo, postura do corredor. Gira os ombros, abre o peito. Olha um ponto fixo à frente. E faremos um pouquinho diferente. Entrega o joelho esquerdo, dorso do pé para o mat. E esse joelhinho direito. Esse pezinho direito, em vez de ficar entre os braços, igual a postura do corredor, você vai colocar ele para a lateral, vai firmar as 2 palmas das mãos e vai empurrar a região da sua virilha lá em direção ao tapetinho. Quem quiser aumentar a intensidade deste alongamento, lembre, cuidado, você é o termômetro do seu corpo. Se aqui já está ok, você permanece. Senão você pode ocasionar uma lesão. Mas se estiver ok, você vai descer os cotovelos em direção ao solo. Respire. E lembre de relaxar, não tensione a região da virilha. Ótimo, firme mais uma vez as palmas das mãos. Mão direita empurra a coxa direita lá para a lateral, peito aberto. Ótimo, vamos mais uma vez para Adho Mukha. Firme as palmas das mãos, volta, pezinho direito entre as mãos. Pontinha do pé esquerdo lá atrás, recapada Adho Mukha, pé direito lá para o teto, estica. E ao exalar, volta, pé direito
lá pro mat. Vamos flexionar o joelho direito e tombar quadril pro lado direito. Flexiona o joelho esquerdo e tomba quadril pro lado esquerdo. Mais 2 vezes de cada lado. Ótimo, cesse o movimento, junte os pés. Pé esquerdo lá em direção ao teto. E ao exalar, pé esquerdo entre as mãos, postura do corredor. Gira os ombros, abre o peito, olha um ponto fixo à frente. Lembrando, a gente entrega o joelho direito, o dorso do pé e leva essa perninha esquerda lá para a pontinha do seu mat. Para a extremidade do tapetinho, firma as palmas das mãos e vai empurrar a região da virilha lá para o mat. Lembre-se, aí está ok, permaneça. Se você quiser intensificar um pouquinho, você vai descer. Quem estiver com algum problema na região do ciático, estiver com muita dor, não precisa descer o cotovelo. Quem quiser e sentir que está ok, coloque o cotovelo, o antebraço lá no mat, firma as palmas das mãos, olha lá para o seu tapetinho. E lembre como você está pensando sobre a sua flexibilidade. Observe se você se cobra muito. Se você coloca a crença de que nunca vou fazer isso. Ótimo. Quem colocou os cotovelos no antebraço, firma as palmas das mãos, voltando o tronco. Mão esquerda empurra essa coxa esquerda lá para a lateral, abre o peito. Ótimo. Inspira, volta. Volta, pezinho esquerdo para o centro, firma as palmas, recabada do nunca, pontinha do pé direito. Estica o pé esquerdo lá para o teto. Ótimo. Exala, volta para o mat. Flexiona o joelho esquerdo, tomba, quadril para o lado esquerdo. Flexiona o joelho direito, tomba, quadril para o lado direito. Mais uma vez de cada lado. Ótimo. Cesse o movimento, junte os pés. Pé direito para o teto. E ao exalar, pé direito entre as mãos. Mais uma vez, joelho esquerdo, dorso do pé lá para o tapetinho. Estica a perna direita. Calcanhar no mat. E as mãos de cada lado dessa perna, olha lá para o seu tapetinho. Não precisa curvar o tronco. Coluna ereta, peito aberto. Faremos somente 5 vezes. Farei primeiro. Ao inspirar, você vai firmar a sola do seu pé, alinhar o joelho lá com o tornozelo e vai alongar os braços, abrindo o peito e olhando lá para o céu. Observe que você afunda um pouquinho a virilha. Ao exalar, você vai descer os braços e vai esticar essa perna e vai olhar lá para o seu joelho. Vamos juntos 5 vezes? Inspira. Exala. 5. 2. Última vez. Ótimo. Mais uma vez, firma a sola do pé, firma as palmas das mãos. Adho Mukha. Mais uma vez, cachorro baixo. Pé direito vai lá para trás. Mais uma vez, flexiona o joelho esquerdo, tomba, quadril para o lado esquerdo. Flexiona o joelho direito, tomba, quadril para o lado direito. Mais uma vez de cada lado. Cesse o movimento, vamos polarizar, firme os pés, junte eles lá no tapetinho, pé esquerdo para o teto, exalou o pé esquerdo entre as mãos, joelho direito, dorso do pé no tapetinho, alonga a perna esquerda, as mãos na lateral, olha lá para o seu joelho, peito aberto, tronco ereto, respire. Vamos juntos 5 vezes. Inspira, alonga os braços, abre o centro do peito, flexiona esse joelho. Exala, estica a perna. E desce o tronco à frente, olhando lá para o joelho. 5. 2. Última vez.
Ótimo! Mais uma vez, flexione o joelho, firma a sola do pé esquerdo, firma as palmas, Adho Mukha. Mais uma vez. Neste Adho Mukha, mantenha firme os pés no tapetinho, empurra os calcanhares lá para o chão, empurra os isquios lá em direção ao teto, respire. Ótimo! Última sequência, junte os pés. Mais uma vez, pé direito para o teto e ao exalar, pé direito entre as mãos. Porém, você vai levar a lateral da perna direita inteira e vai entregar a perna esquerda inteira para o tapetinho. Então, entrega a perna esquerda, virilha, vai encostar lá na região do tapetinho. Não deixa tombar para a lateral, o quadril. Entrega a lateral da perna direita inteira para o tapetinho. Se possível, alinha calcanhar direito na mesma linha do seu joelho e você vai descer antebraço e entrelaçar os dedos das mãos, principalmente se você for gestante. E restante da turma, antebraço, uma palma em cima da outra, testa em direção ao dorso da sua mão. Respire. Estamos alongando bem a região do ciático, região do seu períneo, da virilha. Respire. Ótimo! Quem colocou a testa em cima das mãos, sobe um pouquinho o tronco. Toda a turma agora firma as palmas das mãos, gira os ombros, abre o peito. Olha lá para o céu e afunda essa virilha o máximo que você conseguir, sem tombar o quadril para a lateral direito, peito aberto. 3, 2, firma as palmas das mãos, firma a pontinha do pé esquerdo, vamos mais uma vez para Adho Mukha. Alonga bem e nós vamos polarizar. Pé esquerdo uma última vez para o céu e ao exalar, perna esquerda lá na frente. Entrega toda a lateral da sua coxa, perna direita até o dorso do pé no tapetinho. Posicionou, calcanhar mesma linha do seu joelho. Desce antebraço. Se necessário, entrelaça os dedos das mãos, olha lá para o mat. Quem quiser intensificar, uma palma sobre a outra, desce o tronco e desce em cima do dorso da mão, respire. Lembra, seu quadril vai amar tombar, não deixa não, nem que sua virilha fique paralela ao chão. Ótimo, quem colocou a testa, vai subindo um pouquinho o tronco. Agora toda a turma firme as palmas das mãos, gira os ombros, abre o peito, expande cardíaco à frente, olha lá para o céu, afunda a virilha lá em direção ao tapetinho. 3, 2, 1, pontinha do pé direito, último Adho Mukha, cachorro baixo. Ai, alonga bem, afunda calcanhar pro mat, projeta coração em direção à sola do seu pé, afunda calcanhar pro tapetinho. Perfeito. Faremos um pouquinho diferente. Estamos lá em Adho Mukha, correto? Flexione os joelhos e a gente vai lá para 4 apoios. Cruze as pernas. Sente no mat e estique as pernas lá na frente. Ótimo! As palmas das mãos na lateral do seu corpo e balance um pouquinho os pés para a lateral. Agora sem cobrança, com relação ao próximo asana, será o desafio da nossa prática de hoje. Faremos o Padmasana, que é a postura de lótus com as pernas. Padma é lótus e asana é a postura, né? Então a postura de lótus. Farei primeiro e lembrem, quem tiver alguma questão com relação ao joelho, tiver alguma questão na região do quadril, vai ficar em Sukhasana. Sukhasana, as pernas estão cruzadas para baixo, tá bom? Aí vai firmar as mãos e vai elevar um pouquinho a região do glúteo, do mat, sem cobrança.
tronco ereto, peito aberto, vai olhar um ponto fixo à frente. A pressão também vai vir lá da região do seu abdômen, para que você eleve seu quadril. Não tendo nenhuma questão, tá tudo ok com o seu joelho, tudo ok com o seu quadril, faremos dessa forma. Parei primeiro. Dorso do pé direito vai em cima da coxa esquerda. Dorso do pé esquerdo em cima da coxa direita. Aí você vai falar, Gabi, meu pé não chega aí. Então somente dorso do pé direito em cima e calcanhar esquerdo por baixo. Você vai firmar as palmas das mãos na lateral do seu corpo, vai girar os ombros para trás e vai elevar as pernas olhando um ponto fixo à frente. Perfeito? Eu não posso permanecer porque a força vem lá do seu abdômen, então vamos juntos. Todo mundo está com as pernas esticadas, iniciando com a perna direita, dorso do pé direito em cima da coxa esquerda. Ótimo! Calcanhar esquerdo em cima da coxa direita. Gabi, não chego lá. Calcanhar embaixo e tudo bem também. Perfeito? Firma as palmas das mãos, peito aberto, inspira, eleva o tronco, tire as pernas e o períneo do mat. 3, olha um ponto fixo à frente. 2, 1, exala, desce, estica a perna esquerda, estica a perna direita, balance um pouquinho para os lados dos pés e nós vamos polarizar, se necessário faça movimentos circulares com o tornozelo ou calcanhar e a gente vai realizar agora do outro lado. Então primeiro perna esquerda, dorso do pé esquerdo em cima da coxa direita, calcanhar direito ou por baixo, próximo do períneo, ou por cima, em cima da coxa. E lembre, nunca pense, nossa, eu nunca vou fazer isso. Sim, um dia o seu corpo pode sim criar este asana. Mas o intuito hoje é você abrir as suas crenças, abrir o seu corpo, ser mais flexível e alongado. Então, sem cobrança. Feito isso, ajustado o seu asana, firma as palmas das mãos, gira os ombros, peito aberto, tronco ereto, tira o glúteo e as pernas do mat. 3, respira. 2, 1, volta o glúteo, volta as pernas para o tapetinho, estica a perna direita, depois estica a esquerda. Ótimo, turma. Balança um pouquinho os pés para a lateral, depois movimentos circulares com o tornozelo e calcanhar para um sentido, depois para o outro. Perfeito. Agora mais do que merecido, Shavasana, postura da entrega, postura do cadáver. Então convido vocês para deitarem no mat de barriga para cima. Então vai escutando o som da minha voz. Vai tomando os seus pés para a lateral. Vai relaxando a região da sua panturrilha, dos seus joelhos principalmente. Vai relaxando a região do seu quadril. Vai relaxando todo o seu tronco. Relaxando a sua lombar, a sua coluna vertebral. Relaxe os seus ombros, mantenha o peito aberto. Relaxe os braços. Relaxe o dorso da mão no tapetinho com as palmas voltadas para o céu. Relaxa a região do seu pescoço, da cabeça, da musculatura da face.
Somente estar no aqui e agora. Relaxe. Relaxa a sua respiração. Relaxa a sua mente. Sinta todo o peso do seu corpo, entregue ao mat, entregue ao chão, entregue à Mãe Terra. Ser flexível também é relaxar, também é aceitação. Então aceite o seu momento presente. Aceite. E permita que todos os benefícios da prática sejam absorvidos pelo seu corpo. E observe que a cada exalação, seu corpo vai ficando mais leve. Sua mente vai ficando mais limpa e mais calma. Vai sentindo agora a leveza se estabelecer lá no centro do seu peito. Deixe que a tranquilidade te invada do centro do peito para todo o seu corpo, para sua mente. Essa paz, essa tranquilidade já existe dentro de ti. Deixe que ela se manifeste. Lentamente, você vai movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés, e vai levar o seu corpo de lado para a posição fetal. E vai se acolher por mais um instante, acolhendo essa pessoa, que é a pessoa mais importante, que é você. Então relaxe, posicione as palmas das mãos no mat e ao inspirar desenrole seu tronco e sente mais uma vez em postura de meditação. Se possível ainda de olhos fechados, leve consciência para todo o seu corpo, alongue sua coluna, relaxe a musculatura da face e respire profundamente.
Observe agora o seu corpo relaxado, alongado. Observe sua mente. Observe sua respiração e os batimentos cardíacos. E lembre que para construir um corpo flexível, alongado, basta um tempo, uma dedicação, uma disciplina. Então não se cobre, somente mantenha o foco. Caso você queira flexionar, alongar mais o corpo, alongar mais a sua mente, enquanto pensamentos, unindo as palmas das mãos impressas à frente do seu coração, pressione bem uma palma contra a outra e vamos entoar uma única vez o mantra Loka. Mas primeiramente, agradeça a sua divina presença, porque com certeza você deu o seu melhor na prática de hoje. Tomando alento, inspirando grande, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes e que os nossos pensamentos, palavras e ações contribuam para a felicidade de todos os seres em todos os lugares. Que possamos sempre ser a nossa melhor versão a cada dia. E a gente finaliza se cumprimentando. Namastê. Namastê, meus amados yogis. Espero que tenham gostado dessa aula de flexibilidade. A gente se vê na próxima aula.